Então, pessoal, vamos lá prosseguir aqui com o nosso curso de Java, beleza? Seja todos bem-vindos. E vamos lá, pessoal, presta muita atenção nessa aula, ela vai ser uma aula bem rápida, tá bom? Não é uma aula muito grande, tá bom? Mas vamos lá. Aqui está o código da aula passada, pessoal, onde a gente criou um programinha aqui, onde esse programa ele é uma calculadora, tá bom? Que ele calcula o montante total num período de 10 anos, aplicando uma taxa de 5% no valor inicial aqui, tá bom? Então a gente vai ter o resultado, o montante total, no período de 10 anos, tá bom? Então a gente usou esse programinha para a gente aplicar o loop for, tá bom? Muito bem. E na aula de hoje o que, é que a gente vai aprender, pessoal? A gente vai aprender instruções que, apesar de não ser muito utilizado, tá bom? Não ser muito utilizado, muitos desenvolvedores optam por não usar essas instruções, tá bom? Mas é bom você saber que existe, vai que você vai precisar uma hora implementar essas instruções. Quem são essas instruções, pessoal? A gente tem o break e o continue. Nessa parte aqui estruturada, a gente está abordando todas essas partes, pessoal, tá bom? Para ficar um curso completinho, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre o break, tá bom? Então vamos criar aqui uma classe, ó. E vamos colocar o nome dessa classe de break, ó, break. Já vamos criar aqui o nosso método, né? Public static void main. E eu já vou colocar, como de costume aqui, o comentário, pessoal, aqui, tá bom? Então, instrução break em Java. Instrução break em Java. Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui assim. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, antes, pessoal, da gente já partir aqui para código, aqui, deixa eu mais ou menos aqui te passar aqui uma ideia do que é a instrução break. Então, a instrução break ela é usada para a gente sair de um loop, como o for, que a gente já aprendeu, o while, do while, ou de uma instrução switch, case, que a gente vai ver ainda. Muito bem. Então, quando a instrução break ela é executada, o controle do programa é transferido para a primeira instrução após o loop ou bloco de código em que o break foi chamado. Talvez pareça confuso para você agora, mas vamos entender na prática aqui, com a mão na massa. Eu vou criar um código aqui, pessoal, vou criar o código e depois eu vou explicar passo a passo do que se trata esse código para você entender, tá bom? E como a gente usa o break. Muito bem? Então eu vou criar aqui uma variável para a gente armazenar o resultado desse código, tá bom? Então eu vou criar uma variável do tipo string, vou dar o nome dela de result. Eu vou inicializar ela com uma string vazia, tá bom? Eu vou criar um int count. Eu vou apenas declarar, tá bom, pessoal? Aqui eu vou usar o meu for, muito bem? Ó, usar o for. Aqui a gente já sabe, pessoal, como o for funciona, né? Então, enquanto o meu counter, que eu vou atribuir 1 ao meu counter, né? Enquanto esse counter for menor ou igual, vou colocar 10 aqui, o meu counter mais. Pessoal, um detalhezinho aqui, que na aula passada do for, eu expliquei duas formas, tá? Da gente fazer, trabalhar com essas variáveis aqui no meu for. Mas tem essa forma aqui bem interessante, que é o quê? Na aula passada a gente fez assim, ó. A gente atribuiu, inicializou a variável assim, ó, né? Aqui a gente inicializou a variável fora e aqui a gente fez assim, ó, usando esse ponto e vírgula, dizendo que é um final da nossa variável e entrou aqui já no counter, na condição. Só que tem uma forma bem interessante também, que é essa daqui, ó. Você apenas declara a variável assim, ó, fora, certo? Ó, fora. E aqui dentro você faz o seguinte, ó, você atribui o valor à variável. Olha só que interessante. Fica bem legal também, ó. Tá bom? Muito bem? Ok. Então aqui a gente tem o nosso for. Agora eu vou criar aqui, pessoal, um if. A gente já aprendeu sobre o if também, if else, tá bom? Essa estrutura aqui. Eu vou dizer o seguinte, que se meu counter for igual a 5, aqui eu vou executar a minha instrução break. Olha só que interessante. E aqui eu vou, terminando aqui o meu break, vai ser executado aqui o quê? Vai ser executado o meu resultado. Tá bom? Então eu vou pegar mais counter. Assim. Eu vou pegar o meu resultado. Vai ser ele mesmo. Como ele é do tipo string, eu já vou passar uma string aqui. E vou colocar uma frasezinha aqui, ó. Saiu do loop na contagem. E aqui eu vou concatenar com o meu valor, né? Então eu vou pegar o meu counter, ponto e vírgula. E agora aqui eu vou imprimir
né? Eu vou pegar aqui o result, né? Muito bem. Então tá aqui, pessoal, ó. Vamos já executar esse código aqui, ó. Eu vou executar ele aqui. Vamos ver aqui no console. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu só colocar um barra N aqui, pessoal, para quebrar para baixo, tá? Deixa eu executar de novo. Ficou tudo na linha 1, 2, 3, 4 e não ficou legal assim. Agora sim, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e aqui tem a mensagem. Saiu. Opa, esqueci aqui letra aqui. Faltou o U aqui, ó. Saiu do loop. Deixa eu executar novamente, pessoal, tá? E aqui tá, pessoal. 1, 2, 3, 4, que é aqui, ó, o resultado aqui, dentro do bloco do for, tá bom? E eu tenho aqui, ó, saiu do loop na contagem 5, tá bom? Muito bem. Vamos entender esse código, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ok. Aqui eu criei uma variável do tipo string que recebe uma string vazia, onde essa string aqui, pessoal, essa variável, ela vai receber o resultado aqui do nosso exemplo aqui, do nosso código, tá bom? Ok. Aqui eu declarei uma variável do tipo inteiro, counter. Aqui eu passei essa variável para dentro da minha estrutura for. Aqui eu tenho uma condição, como a gente já sabe, né? Aqui eu tenho um incremento. E aqui eu tenho um if aqui, ó. Tá bom? Que esse if aqui ele vai verificar se foi atingido o valor 5 durante o loop aqui. Ele partindo do valor 1. Tá bom? E aqui eu tenho uma instrução break, que quando essa instrução break ela é executada, então eu saio fora do meu for imediatamente, do laço. Aí ele já imprime para mim o resultado, interrompe para mim o for, ele sai fora do for, ele mostra o resultado para mim e depois imprime o total final, tá bom? Com essa mensagenzinha aqui, ó. Então vamos ver como é que funciona, pessoal. Ó, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha condição. Primeiro, a minha condição é verificada, né? Eu vou verificar se o meu contador ele é menor do que 10, tá bom? Então, muito bem, você vê que o meu contador aqui, o meu counter, ele tem 1, então 1 é menor do que 10. Então, essa condição é verdadeira. Quando essa condição do for é verdadeira, o bloco de código do for é executado, tá bom? Então, aqui dentro do bloco vai ser executado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um if. Aí, eu verifico aqui, ó. Counter é igual a 5. Então, significa que ele só vai executar esse bloco aqui quando essa condição aqui se tornar verdadeira. Tá bom? Então significa que quando ele for contar, é o primeiro loop, essa condição é falsa. No segundo loop, aí essa condição é falsa. No terceiro loop, né? No terceiro loop, essa condição ainda é falsa. No quarto loop, essa condição ainda é falsa. Aí quando chegar no caso no 5, o que é que vai fazer? Ele vai verificar. Sempre ele vai verificando, tá bom? Então cada loop aqui, ó, que for rodado, ele verifica aqui, ó. Tá bom? Exemplo, no primeiro loop, ele vai verificar aqui, ó. O counter é igual a 5? Não, porque o counter tem 1. Então, 1 é menor do que 5. Então, essa condição é falsa. Então, ele nem entra aqui no break. Então, o meu código é executado. Quando ele chegar no 5, aí sim, aí ele verifica. Ele diz, counter é igual a 5? Opa, agora sim, counter é igual a 5. Então, se counter é igual a 5, executa a instrução break. A instrução break sendo executada, eu saio fora do meu loop. Então o meu loop ele já para por aqui. Ele nem vai mais chegar até no 10. Então ele vai imprimir para mim o quê? O 5 aqui, ó. Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, tá bom? E mostra aqui o 5, ó. Saiu do loop na contagem 5. Significa que quando ele atingiu o 5, o meu break saiu fora aqui interrompeu o meu loop. Então o meu loop não vai mais contar até o restante, mais 5, até chegar no 10. Ele já para por aqui, tá bom? Um exemplo, se eu colocar aqui 8, exemplo, 8. Então, enquanto ele não chegar no 8, essa condição é falsa. Essa condição sendo falsa, o loop vai normal, vai rodando normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele chegar no 8, a condição sempre é verificada toda vez que o meu bloco do for é executado, essa condição é verificada, tá bom? Esse if aqui. Dependendo da condição, ele executa a instrução break ou não. Então, como ele atingiu o valor 8, um exemplo, a instrução break é interrompida, sai fora do loop e ele mostra o resultado para mim. Se você prestar atenção em uma coisa, eu nunca cheguei, em exemplo, no 10. Você pode ver que eu só chego até no 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Saindo do loop 5. Tá bom? Porque eu tenho esse break aqui. Ó. Agora, se eu comentar, pessoal, isso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou comentar aqui esse break, para você ver, esse if. Agora sim o meu loop vai contar até o 10 normal, porque não tem interrupção. Ó. Se você prestar atenção, tá executando aqui, ó, buildando. Olha só que interessante, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso ele foi até o 11. Só como o 11 é maior do que o 10, então essa condição se tornou falsa. Mas eu saí aqui, ó, na contagem 11, tá bom? Então presta atenção que o meu loop foi normal, ó. Ele contou do 1 até o 10. Mas se eu deixar o if aqui, ó, eu tenho uma condição aqui. Outra condição que é verificada. Dependendo dessa condição, o meu break é executado. O meu break sendo executado, eu saio fora do laço do for. E é encerrado o meu loop for. Vamos ver mais uma vez. E tá aqui, ó. Ele só foi até o 5. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Ó, então, encerrou aqui, ó. 5. Ele saiu do loop na contagem 5. Tá vendo, pessoal? Então é isso aqui, pessoal. Então é bem simples o break. Então você usa o break quando você quer, um exemplo, interromper uma estrutura como o for, ou como do while, ou switch case. Então você usa o break, tá bom? Você usa o break para interromper ali o laço, tá bom? Então, dependendo do seu software, isso é muito útil, tá? Então é isso aí, pessoal. Muitos desenvolvedores não gostam de usar, tá bom? O break e o contínuo, pois, e dependendo, algumas vezes isso pode trazer algumas consequências. Mas saiba que existe e você precisa saber disso, tá bom? Que existe essas instruções aqui e que em algum momento você pode usar e pode ser útil no seu software. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula aqui foi isso, foi bem rápida mesmo, tá bom? É algo bem rápido mesmo aqui. Então, para você ver, essa aqui foi a nossa aula do break, a instrução break. Tá bom, pessoal? Então, como você vê, não tem mistério. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom, pessoal? Já compartilha essa aula com mais pessoas que querem aprender a programar, compartilha com seus amigos, e isso vai ajudar bastante, pessoal, tá bom? Já comenta também aí, pessoal, já dá um like no nosso vídeo. Eu tô percebendo que um conteúdo, pessoal, desse aqui dá trabalho pra gente trazer e a gente se disponha para trazer isso aqui, então a gente muitas vezes deixa de fazer outra coisa para trazer isso aqui pro canal e eu tô percebendo que os vídeos, as pessoas não estão interagindo, não estão curtindo. Então não custa nada, pessoal, sei lá e dar um joinha. Não custa nada, nada, cara. Seu dedo não vai cair por isso, tá bom? Então você ajuda a gente, porque a gente é movido, pessoal, por essas coisas. Quando a gente faz um trabalho desse, tá? Aqui, e a gente não vê nada de comentário, as pessoas não curtem, então a gente fica sem entender, será que as pessoas estão gostando ou se não, entendeu? Então a gente muitas vezes dá até desânimo na pessoa, tá bom, pessoal? Porque isso, como você sabe, isso dá um pouquinho de trabalho, a gente se dispõe para fazer isso aqui, depois tem todo o processo, a edição, é isso aí, pessoal. Então, nessa aula foi isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? E até a próxima, valeu!